Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast Viver Bem da Unimed Metropolitana do Agreste. A cada encontro, um novo tema aos cuidados da sua saúde. E neste mês de outubro, nós estamos com a campanha Outubro Rosa, que é de prevenção ao câncer de mama. Para falar sobre esse tema no episódio de hoje, nós temos um convidado aqui do nosso videocast, Dr. Pesses Oliveira. Ele é médico cooperado, mastologista, especialista da Unimed Metropolitana do Agreste. Muito obrigado, doutor Pesce. Bem-vindo aqui ao nosso videocast. Muito obrigado aqui por comparecer e trazer seus conhecimentos aqui às pessoas que nos acompanham. Joel, obrigado também, Marcelo. Obrigado à Unimed, né? Da oportunidade para conversar sobre prevenção de câncer de mama. A gente entrando já nesse tema, né? Que é do mês de outubro, outubro rosa. Então, o que é que o doutor Pesce fala sobre essa questão que é mais importante quando a gente fala de prevenção do câncer de mama? Então, assim, a cada outubro a gente tem uma nova oportunidade de conversar sobre a saúde das mamas, né? Principalmente para a prevenção do câncer de mama. E isso não é à toa, né? O câncer de mama é o mais prevalente entre as mulheres, o câncer mais prevalente entre as mulheres, né? Depois do câncer de pele, né? Que é o que é realmente mais comum, mas é o que tem maior mortalidade. Então, é um câncer que atinge muito as mulheres e que, infelizmente, tem uma mortalidade alta. E talvez a gente consiga diminuir esses números se a gente conseguir fazer realmente atividades preventivas para o câncer de mama. E aí, cada outubro é uma oportunidade da gente divulgar mais essas medidas de prevenção para poder tentar diminuir as taxas de mortalidade que, infelizmente, ainda são altas. Quando a gente vai fazer essa referência de prevenção, quais são as principais medidas preventivas? A partir de quando a mulher, principalmente, ela precisa ter essa atenção voltada à prevenção? Prevenção, a gente pode distinguir um pouco entre prevenção secundária e prevenção primária. A prevenção que a gente faz na maior parte das vezes para o câncer de mama é a prevenção secundária. É evitar o câncer de mama avançado, é evitar o câncer de mama metastático. Justamente fazendo a detecção precoce. E que a gente entra com as indicações de fazer os exames de rastreamento, né? Que o principal deles é a mamografia. E já respondendo a pergunta, a partir dos 40 anos. Porém, tem a prevenção primária, muitas vezes a gente não vai conseguir para o câncer de mama, a não ser que a gente fizesse a mastectomia profilática. Mas isso não é indicado, né, só nas pacientes de alto e de altíssimo risco, que são aquelas com mutações genéticas hereditárias. Que aí foge um pouco do contexto da média da população. Para prevenir de forma primária, né, a gente poderia reduzir os fatores de risco. Não seria uma certeza de prevenir o câncer de mama, mas também estaria diminuindo o risco da paciente ter câncer de mama ao longo da vida. E aí é importante a gente incentivar a mulher na prática de atividade física, né, combate ao sedentarismo, né, fazendo atividade física de forma regular, e ter hábitos alimentares saudáveis, né? Esse conjunto de atividades, né, combatendo o sedentarismo, combatendo a obesidade, ela diminui o risco de ter câncer de mama ao longo da vida. Então a gente poderia colocar num contexto de prevenção primária, né? Não seria uma certeza de prevenir o câncer, mas estaria contribuindo bastante para reduzir os riscos dessa mulher ter. E com relação à prevenção secundária, a mamografia, fazer mamografia a partir dos 40 anos, é a forma mais eficaz que a gente tem de detectar o câncer de forma precoce e reduzir a mortalidade dele, né? A gente vai fazer tratamentos menos agressivos, vai dar mais qualidade de vida da paciente e vai reduzir a mortalidade por essa doença. A gente escuta falar, né, do autoexame, a questão do toque. A gente já teve campanhas aqui estimulando essa questão. É fundamental, é necessário a mulher fazer esse autoexame, assim, fazer esse exame do toque para detectar alguma anomalia? Isso. Bom a gente falar disso, Marcelo, porque assim, antigamente o autoexame era colocado como uma medida de rastreamento. Mas isso era há algum tempo atrás, né? Não vou saber precisamente a data, mas hoje em dia ele não é colocado como uma ferramenta de rastreamento. A ferramenta de rastreamento é a mamografia a partir dos 40 anos. O autoexame, o autocuidado, né, o autoconhecimento deve ser estimulado, da mesma forma como fazer atividade física, se alimentar de forma saudável.
Porque o autoconhecimento, se a mulher se conhecer, vai ser mais fácil dela visualizar alterações na mama e vai contribuir na detecção do diagnóstico precoce. Então, normalmente, quando a gente faz a palpação das mamas, a gente consegue perceber nódulos que estejam ali a partir de 1,5 centímetro. Então, já não são nódulos tão pequenos quanto a gente vê na mamografia. Fazendo mamografia de rastreamento, você consegue ver lesões não palpáveis, subclínicas. Muitas vezes de 0,5 centímetro, né? Alguns milímetros você consegue ver. Então, esse é o foco principal de fazer mamografia. O autoconhecimento, o autoexame, é uma boa forma também de fazer detecção precoce. A grande maior parte dos cânceres hoje ainda são detectados pela própria mulher de início, né? Ela consegue visualizar e notar diferenças na mama e assim ela vai procurar o médico para poder investigar melhor e ser mais conclusivo. Mas ela que desperta no autoconhecimento, no autoexame. Eu prefiro falar autoconhecimento porque hoje a gente não coloca o autoexame como um exame, né? É sim uma forma de se autoconhecer. E aí a mulher ela deve palpar suas mamas de uma forma confortável, de jeito com que ela se sinta mais à vontade, contanto que ela tenha esse hábito, né, com a periodicidade regular, se palpar, saber conhecer primeiro as suas mamas, saber onde que é mais duro, onde que é mais mole, qual que é a consistência das mamas, se habituar a ter esse conhecimento, e aí se porventura vier a aparecer algo diferente, ela vai chamar a atenção, vai notar uma diferença, e a partir daí ela pode dar as próximas medidas. Isso vai ser uma forma que ela vai contribuir, ela mesma, no seu autocuidado, ela vai contribuir para ter um diagnóstico precoce, né? Uma detecção precoce do câncer. Quando o Dr. Pesses fala sobre paciente de risco, paciente de alto risco, isso quer dizer o quê? Pacientes que já teve casos na família, que tem mais riscos. Quando o senhor faz essa referência, isso significa o quê? As mulheres que já tiveram casos de câncer de mama na família, elas precisam ter uma atenção maior? Existem alguns fatores de risco que a gente pesquisa para poder classificar as mulheres em risco baixo, moderado e alto risco, tá certo? Aí são vários de acordo com a história reprodutiva, história hormonal, principalmente história familiar, certo? Então são alguns fatores que existe hoje até hoje modelos de cálculos de risco que a gente vai colocando no consultório e a gente sabe percentualmente a chance que a mulher vai ter câncer de mama. E aí a gente pode distinguir ela nesses grupos e poder fazer um rastreamento mais assertivo, né? As de alto risco principalmente são aquelas mulheres que têm parentes de primeiro grau com câncer de mama. Quando a gente fala na medicina e na genética parentes de primeiro grau, são aqueles de linhagem direta, são pai, mãe, irmãos ou filhos, né? Os de segundo grau, aí são tios, avós, né? Mas principalmente quando a mulher tem um parente de primeiro grau com câncer de mama, principalmente se esse parente for em idade jovem, ela é uma paciente de alto risco. Então, estatisticamente, ela tem um pouco mais de chance de ter risco de câncer de mama, né? Cerca de 20%. Existem aquelas pacientes de altíssimo risco, que são aquelas com suspeita de mutação hereditária. Tem o caso emblemático, né, da Angelina Jolie, que teve mutação hereditária para câncer de mama, o BRCA, que a mãe dela já tinha tido câncer de mama, já tinha feito o teste genético e ela descobriu que tinha essa mutação e fez medidas preventivas, né? Mas isso são casos selecionados, né? A maior parte da população e a maior parte dos cânceres de mama não tem essa mutação genética, né? A mutação genética está presente apenas em 10% dos casos de câncer de mama. Então, 90% das pacientes que têm câncer de mama, elas não têm mutação genética germinativa, que é o correspondente do câncer hereditário. Ela tem a mutação genética somática que deu ali naquela situação e não vai ser propagada para o resto da família. Mas mesmo se não for uma mutação genética germinativa, né, hereditária, se você tiver um parente com câncer de mama, mesmo que ele não tenha essa mutação germinativa, você fica sendo uma paciente de alto risco, né, não de altíssimo risco. Para a gente é importante fazer essa distinção porque a gente faz metodologias para fazer o rastreamento, para fazer o acompanhamento diferenciado para cada perfil de paciente. Mas a maior parte da população ela tem um risco habitual, é um risco baixo, que seja de 10 a 12% ao longo da vida, certo? A mulher de alto risco, aquela que tem um parente de primeiro grau com câncer de mama, ela tem próximo de 20% de ter câncer ao longo da vida, assim, o risco vitalício, né, que é dos 30 anos até os 70 anos, né?
Uma vez identificado, doutor Pérez, que a paciente está com o câncer, o procedimento é a cirurgia. É, vai ter de passar pela cirurgia e isso acontece. Passou pela cirurgia, vai ter de retirar a mama. Isso vai mexer com a autoestima da mulher. Quer dizer, qual é o procedimento? Uma vez identificado que a paciente está com câncer de mama, qual é o procedimento? Qual é a orientação que deve ser feita? Deve ser tomada? Então, uma das vantagens da gente fazer o diagnóstico precoce, né, em estágios iniciais para o câncer de mama, é possibilitar um tratamento menos agressivo para a mulher, tanto do ponto de vista cirúrgico, local, quanto sistêmico, né, com as medicações, com a quimioterapia. Então, quando a gente faz o diagnóstico de forma precoce, cirurgicamente, a gente pode propor para a mulher cirurgias não mutiladoras, né? Que preservem a estética da mama, inclusive dando uma boa qualidade estética, né? A gente coloca nas nossas opções terapêuticas, né, de cirurgia a oncoplastia, que a gente associa técnicas de cirurgia plástica com as cirurgias convencionais de mamoplastia, de cirurgias de redução de mama, para tratar o câncer de mama. Então, a gente faz um tratamento do ponto de vista de oncológico, seguro, e faz uma remodelação da mama com que ela fique com uma estética como se tivesse feito uma cirurgia de redução de mama. Além disso, tem as opções de fazer reconstrução de mama, que não são todos os casos que a gente faz o tratamento cirúrgico conservador. Existem as cirurgias que são indicadas fazer a mastectomia, né? Mas existem opções de reconstrução total da mama, com retalhos do próprio organismo, com enxertos de gordura e com uso de próteses, né? Então, mas quanto mais precoce for o diagnóstico de câncer de mama, mais melhor a qualidade que a gente consegue dar de estética para a cirurgia também. Então, com os avanços hoje dos tratamentos, né, das medicações, das quimioterapias, da radioterapia e da cirurgia, a gente tem um controle local e sistêmico da doença e preserva a qualidade de vida da paciente. Faz tratamentos cirúrgicos com um resultado de cosmese, né, de estética bastante satisfatório. Isso é uma das vantagens de fazer o detecção precoce, né? Teria essa qualidade no tratamento local e sistêmico. Quando o doutor Pérez Oliveira fala dessa questão agora, do resultado da cirurgia, esses procedimentos todos a gente já faz aqui em Arapiraca? Sim, sim. Já são feitos aqui em Arapiraca? Todos há muito tempo, né? Há cerca de 10 anos, mais ou menos, a gente já coloca e já vem desenvolvendo isso. O SUS, hoje, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Na rede pública, ainda tem um pouco de dificuldade das opções de reconstrução. Mas na rede privada e suplementar, isso já é uma realidade há algum tempo. Doutor Pérez, quando a gente está tratando aqui de câncer de mama, geralmente as pessoas sempre vão associar a mulher, o câncer de mama à mulher. Mas o câncer de mama ele pode incidir também sobre os homens. Hoje a gente convive também com uma população de pessoas trans, tanto homens e mulheres. Então, significa que todas as pessoas devem estar atentas nessa questão, embora a incidência seja maior em mulher, mas também pode acontecer ocorrências também nos homens. Certo, Marcelo. Então, é importante incluir, né, essas outras populações. Mas, assim, o foco maior sempre vai ser na mulher, né? Na mulher, no caso, na cisgênero, né? Porque é a mais prevalente, né? O câncer de mama, em 99% das vezes, vai ser na mulher. Em 1% dos casos, o câncer de mama é masculino. Mas é uma realidade que também existe para os homens, né? No ano passado eu tive 3 casos de câncer de mama masculino, né? No ano retrasado tive mais 2 ou 3 casos. Então, assim, a casuística é pequena. Lógico que eu estou falando da minha experiência pessoal, mas se você for colocar em números absolutos mesmo, a quantidade de câncer de mama masculino por homem aqui em Alagoas é 1%, vai ser perto até 10 casos, né? É uma quantidade pequena, né? Eu até considero que a minha casuística própria é um valor bastante significativo, porque de 10, que é o estimado para câncer de mama masculino, aqui em Alagoas eu tive 3 ou 4. Então, mas assim, é uma atenção. Isso são dados registrados. Às vezes a gente pode ter mais dados que não são registrados, né? Mas é importante ter atenção porque é possível, né? E como você não tem essa rastreamento para os homens, não tem esses cuidados, essas campanhas não são tão
mais assertivas para essa população, aí talvez pode passar desapercebido, né, e sem atenção. Então é importante ter atenção para isso também. E com relação à população trans, acho que deve incluir também, né? Lógico, são pacientes que são também suscetíveis a essa, principalmente os homens trans que têm mamas, né? Porque os homens trans, muitos deles buscam fazer a cirurgia masculinizadora, né? Para retirar as mamas e ficar com a imagem corporal masculina. Mas os que não fazem a cirurgia, eles têm um risco habitual próximo ao da população da mulher, né? Por ainda ter os hormônios. Apesar de muitos fazerem o tratamento e ter uma baixa de estrogênio, que vai ter uma proteção, mas eles não estão isentos de ter o câncer. Dependendo da questão, quando a gente fala da mastologia, quando a gente fala do médico especialista, como é o Dr. Pes, o senhor indica então a partir dos 40 anos para fazer quando a gente deve procurar um especialista dessa questão, independente da gente estar desconfiado de que está Isso. com algum problema. Isso. Os exames de mama, eles são feitos para formas diagnósticas e para formas de rastreamento, indicações de rastreamento. Diagnóstico, você sentiu alguma coisa, tem alguma alteração, você deve fazer de imediato os exames, independente da idade. Você deve procurar assistência médica, o mastologista, ele vai avaliar e vai indicar os exames. Isso independe da idade. Paciente jovem, paciente da média da população e o paciente idoso. Para os pacientes que estão assintomáticos, né, que vão fazer o rastreamento justamente para fazer a detecção precoce do câncer de mama, antes dele estar clínico, detectável, a Sociedade Brasileira de Mastologia, junto com o Colégio de Radiologia e a Febrasgo, que é a Sociedade de Ginecologia, recomendam que as mulheres façam mamografia a partir dos 40 anos. Né? Essa é a forma, de forma anual. Essa é a forma com que a gente consegue reduzir mais a mortalidade por câncer. Existem outras instituições, né, como o Ministério da Saúde, baseado nas orientações do INCA, que recomendam a partir dos 50 anos, porque eles entendem que é uma forma mais equilibrada de você fazer exames e reduzir mortalidade também na população principal, onde o risco é maior, e evitar alguns efeitos colaterais do rastreamento, né? E são falsos positivos, falsos negativos, cancerofobia. E aí eles entendem que é uma forma mais equilibrada de se fazer a partir dos 50. Mas a maior parte das entidades médicas, e eu as sigo, né, como uma forma de ter atenção e reduzir a mortalidade, dando mais opções de melhora de qualidade de vida, caso o diagnóstico seja feito precoce, a gente indica que faça a partir dos 40 anos. Quando é identificado, quando a gente tem essa incidência, a gente sabe qual é a prevalência assim de cura, dos resultados positivos no tratamento do câncer de mama. Então, quando a gente consegue fazer o diagnóstico nos estadios 1 e 2, né, que são os precoces, né, os iniciais, aí a taxa de cura chega a 95%. Né? Lógico que a gente não pode colocar todos os cânceres de mama no mesmo pacote, né, porque muitos têm comportamentos e evoluções diferentes, distintas. A gente caminha hoje para o entendimento genético, né, do indivíduo e do câncer para predizer como que é a evolução dele. Porque muitos você pode ter o mesmo câncer, o mesmo tipo, no mesmo tamanho, no mesmo estadiamento e ter evoluções distintas. Então a gente não pode botar todos os cânceres no mesmo pacote, eles são heterogêneos. Mas em média, quando a gente faz esse diagnóstico de forma precoce, a gente consegue taxas de cura de 95%. Por isso a importância do exame preventivo. Exato. Por isso a importância da campanha do Outubro Rosa, que alimenta todas essas estratégias, né, de prevenção. Doutor Pes, o senhor atende aqui em Arapiraca, quem precisar do seu atendimento deve procurá-lo aonde? Joia, eu atendo consultório no Metropolitan, né, na Uronefro, é uma clínica de nefrologia, junto com dois meus amigos que atendem também pela Unimed, que é o Dr. Warlisson e o Dr. Kleiner. Eles são dessa parte renal, mas eu atendo lá na mesma clínica, né, na Uronefro. Atendo também na clínica Feminique, que é uma clínica de ginecologia, mais voltada para a saúde da mulher também. E atendo na sede da Unimed, ali no CIAS, no Centro de Atendimento das Especialidades, né? Quando a gente fala de cirurgia, então,
Quais são os locais que a gente tem à disposição aqui em Arapiraca para fazer a cirurgia e quem é beneficiário Unimed? Pronto, as cirurgias atualmente a gente faz. Tem vários hospitais aqui na cidade, né? Mas tem o hospital próprio da sociedade, do sócio, né? Da Unimed, né? Que é o Agape. E a gente tem operado lá, levado os casos para fazer lá. Doutor Pérez, eu pediria para o senhor reforçar só uma questão mais da prevenção, para as pessoas ficarem atentas a essa questão ao câncer de mama. É. Acho que essa é a mensagem mesmo. É estimular as mulheres a fazer prevenção com a alimentação saudável, né? Lógico que o ideal é se toda mulher puder ir no nutricionista e fazer um planejamento individualizado de acordo com as suas necessidades, seria interessante. Mas de forma geral, ela deve buscar sempre alimentos saudáveis, né? Evitar aqueles industrializados, embutidos, enlatados, bebidas muito adoçadas, né? Muito açúcar, doce, né? Açúcar, né? Carboidrato em excesso. Então, são situações que vão influenciar em várias situações, né? Pró-inflamatórias ao organismo. E dessa forma, se ela conseguir fazer uma dieta equilibrada, evitando esses excessos, ela vai estar contribuindo para a sua saúde de forma geral, né? Evitando diabetes, pressão alta, várias doenças crônicas e também prevenindo, ajudando a prevenir câncer de mama. Atividade física seria o segundo pilar, né? Importante fazer a mulher de forma regular, né? Colocar no seu dia a dia, importante fazer atividade física e manter essa prática regular. O ideal é que seja 5 vezes, né, na semana, né? Num tempo mínimo de 30 minutos, né? De uma atividade moderada, onde ela fique ligeiramente cansada. Então, seria o segundo pilar, evitar bebidas alcoólicas, né? Que também aumenta o risco de câncer de mama. Esses seriam os pilares para você tentar reduzir o risco de câncer de mama. E um outro pilar importante é manter seus exames em dia, né, principalmente a mamografia, para aquelas mulheres que têm acima de 40 anos, fazer ela de forma regular, anual, como um método para reduzir a mortalidade do câncer de mama, diagnosticando ele de forma precoce. Ok, muito obrigado, doutor Pérez Oliveira, aqui por trazer seus conhecimentos a todas as pessoas que nos acompanham aqui no videocast Viver Bem da Unimed Metropolitano do Agreste. Muito obrigado aqui pela sua participação. Obrigado, foi ótimo. Joia.